Olá, eu sou a Tamires do blog Bendito Espelho e o assunto do vídeo de hoje é imperfeição, sobre a nossa capacidade de aceitarmos que somos imperfeitos, de olharmos para as nossas imperfeições, de acolher e aceitá-las como parte de quem a gente é hoje, ao invés de simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete, ignorar, fazer de conta que não existe e acabar criando um monstrinho, uma sombra interna que vai ficando escondida e só cresce e uma hora pode nos assombrar. Desde muito jovens a gente vai aprendendo que tem aspectos nossos que são legais e aspectos que não são tão bem aceitos. A gente vai aprendendo a usar máscaras sociais de acordo com a situação, de acordo com a pessoa com quem a gente se relaciona. E eu acho que isso, em algum nível, é extremamente normal. A gente vive em sociedade, é necessário que a gente tenha essa capacidade de se flexibilizar nas situações, enfim. Mas eu acho que o grande problema acontece quando a gente começa a mentir pra gente mesmo. Quando a gente escolhe não olhar para esses aspectos mais sombrios da gente mesmo. E a gente acaba criando essa sombra, esse monstrinho interno que vem e atrapalha a nossa vida como um todo. A gente não consegue se sentir verdadeiro na forma como a gente está vivendo, a gente não consegue sentir conexão nos nossos relacionamentos e tudo porque a gente não está sendo quem a gente é de verdade, a gente não está sendo a gente por inteiro, porque a gente não acolheu as nossas partes mais imperfeitas ainda. E é por isso que se aceitar por completo, inclusive as partes que não são tão bonitinhas, é tão importante para a gente se sentir inteiro e conseguir viver uma vida mais plena de verdade. E assim, não é porque o nome é sombra, que são imperfeições, que são coisas que não deveriam existir. A gente tem que parar de ter essa visão de que isso não deveria existir, porque pensa bem, o mundo é feito de dualidades. A gente precisa do frio para conhecer o calor, a gente precisa de uma tristeza para conseguir valorizar uma alegria, a gente precisa conhecer a sombra para conseguir valorizar a luz. Se tudo que houvesse fosse lindo, fosse harmonioso e tivesse tudo em equilíbrio, isso não seria positivo, isso seria apenas neutro. A gente precisa dos opostos para a gente conseguir identificar o que é de fato positivo, para a gente conseguir valorizar o que é de fato positivo. Então a tua sombra é necessária. Para de achar que ela não deveria existir. Para de ignorar ela. Se esforça para enxergar e conseguir acolher ela e conseguir transformar ela em parte de quem tu é, para conseguir ser inteiro de verdade. Então no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas, elas estão bem mais explicadas no post escrito, que eu vou deixar linkado aqui, vou deixar vários posts linkados sobre esse assunto, na verdade. Mas vou passar aqui por cima de alguns tópicos que eu abordei no texto. E o primeiro deles, para te ajudar a entrar em contato com o teu lado mais sombrio, é parar de julgar os outros. Parar não, é muito difícil a gente parar, é uma coisa natural, mas julgar menos, se pegar no flagra quando estiver julgando e trabalhar essa coisa dentro de ti. Porque quando a gente consegue trabalhar dentro da gente o conceito de que ninguém é perfeito, ninguém precisa ser perfeito, eu acho que é mais fácil a gente trazer isso para dentro dos nossos diálogos internos e conseguir estarmos mais abertos a acolhermos as nossas próprias imperfeições. Aí vem a etapa do autoconhecimento, que obviamente é muito importante a gente começar a cavucar mesmo, a investigar. E no post também deixei muitas perguntas que eu acho que podem te ajudar, mas enfim, se perguntar quais são as minhas imperfeições. E se ficar muito difícil responder assim na lata, começa a prestar atenção em que tipo de situação te tira muito do sério, que tipo de crítica que te fazem que tu fica de fato ofendida. Porque quando uma coisa nos incomoda muito, é porque tocou em alguma ferida e é bom que a gente olhe para isso. Identificar as nossas crenças limitantes em relação às mais diversas áreas da vida é muito interessante também. Normalmente elas ficam lá no nosso inconsciente, aumentando aquele monstrinho lá daquela sombra que a gente escolhe não olhar e fica só crescendo. Então, olhar para as nossas crenças limitantes, entendê-las e trabalhar elas é muito interessante, melhora com certeza a nossa vida e é um processo, obviamente, que não tem fim. Mas é muito interessante que a gente se proponha a fazer isso. Lá no blog eu deixei algumas sugestões para te entender melhor e sugestões de perguntas para te fazer. E é muito importante também que a gente trabalhe a nossa capacidade de aceitar a realidade. Porque a gente tem a mania de brigar contra a realidade. Tipo, a coisa tá acontecendo, é real, é um fato, e a gente fica achando que deveria ser diferente. A gente fica dizendo para nós mesmos que isso não deveria ter acontecido, que tal coisa deveria ter sido diferente, que isso não tá certo, que isso não é justo, tananana. Isso que gera sofrimento. Então, a gente trabalhar a nossa capacidade de aceitar a realidade torna tudo muito mais leve. E aceitar é muito diferente de se acomodar. Aceitar as coisas como elas são hoje, entendendo que não adianta brigar contra isso, porque é isso que é.
Mas a partir disso, a partir de hoje em diante, sim, eu tenho escolha. Eu não consigo nunca desfazer o que está daqui para trás. Eu posso ressignificar, que é uma coisa muito interessante, para parar de brigar também com o passado, mas eu não posso ficar achando que as coisas deveriam ter sido diferentes, porque simplesmente não vai resolver nada, só vai me gerar frustração. Então, aceita o que aconteceu até hoje e a partir de hoje, aí sim, tu escolhe melhorar. Então, acolher, aceitar a realidade é perdoar, é se esforçar para acreditar que tudo aconteceu exatamente da forma que precisava acontecer, porque tu precisava te tornar a pessoa que tu é hoje, com as coisas que tu passou, com as coisas que tu aprendeu, com as experiências que tu teve, que só foram possíveis através de tudo que aconteceu até hoje contigo, mesmo que na tua cabeça isso possa ser errado. Então, olha para as tuas imperfeições, aceita elas, elas são parte de quem tu é hoje. A partir de hoje, tu pode trabalhar, porque agora tu tomou consciência delas, agora tu jogou luz sobre elas, agora tu conhece elas e tu pode, de fato, fazer alguma coisa para mudar. Isso é exercer a autorresponsabilidade, é saber que, sim, tem coisas que só dependem de ti que podem ser feitas para que a tua vida melhore. Sempre tem. Então, a gente não precisa ser perfeito e ninguém é e ninguém nunca vai ser. A gente tem que aceitar isso, que a gente não é perfeito, mas ao mesmo tempo que ninguém precisa ser perfeito, eu acho que a gente precisa, de fato, é estarmos dispostos a melhorar cada vez mais, estarmos dispostos a evoluir. Isso sim eu acho que é muito importante. Se esse tema te interessou, eu vou deixar vários posts linkados na descrição desse vídeo, porque essa foi a temática da semana, tem vários posts interessantes a respeito, tem um post da Larissa só sobre perdão, tem vídeo aqui no canal também, tem um post com conteúdo desse vídeo também, que eu explico tudo melhor, tem um post de quinta-feira, onde eu trouxe o assunto da imperfeição para o âmbito físico, falando de beleza. Como que a gente pode incorporar as nossas imperfeições físicas na nossa aparência, como a gente pode parar de brigar com os aspectos nossos que não necessariamente estão dentro dos padrões. É um post muito legal, tem várias imagens inspiradoras de mulheres que assumiram as suas características que talvez fossem consideradas fora do padrão e elas não só aceitaram, mas colocaram para jogo mesmo, sabe? Tipo, assumiram real e fizeram isso parte de quem elas são e se esforçaram para encontrar beleza nisso. Isso é muito lindo e é por isso focada nesse tema de imperfeição e inspirada nesse post de quinta-feira que eu tô aqui praticamente sem maquiagem, com a minha pele cheia de acne, mancha e tá tudo bem. Para quem ficou até o final também, eu vou dividir uma imperfeição minha que vai além da aparência, que é uma imperfeição de personalidade mesmo, para inspirar vocês a entenderem que tá tudo bem, que todo mundo é imperfeito, que todo mundo tá tentando melhorar e que tá tudo bem assumir as suas próprias imperfeições. Então, só para te parar de achar que a gente aqui do outro lado é sempre muito perfeito, eu vou te dizer, por exemplo, que sou muito sincera, isso normalmente é uma coisa muito boa, a verdade é um valor muito importante para mim, mas sou dessas que comete muito sincericídio por aí. Já cometi muito e às vezes ainda me pego cometendo de novo. Sabe quando a gente fala uma coisa sem um mínimo de tato, quando a gente é grosseira? Eu sou grosseira às vezes e também sou um pouco arrogante. Às vezes eu me pego achando que eu sou melhor do que alguém e eu preciso me pegar no flagra e trabalhar isso. Mas tudo bem, faz parte de quem eu sou hoje e eu estou trabalhando para melhorar. Então, se tu tiver vontade de dividir comigo nos comentários uma imperfeição tua, fica à vontade. Talvez seja um processo interessante para ti aceitar as tuas imperfeições, falar elas em público, em voz alta ou então através de palavras escritas na internet. Toma coragem e olha para as tuas sombras. Clica nos links que eu vou deixar aqui. Tem indicação de um documentário maravilhoso que chama O Efeito Sombra. Tá na íntegra lá no blog. Ele é um documentário, nossa, fonte de autoconhecimento. Assistam e estejam abertos e dispostos a fazer os questionamentos que vão surgindo ao longo do documentário. É muito interessante. Tem indicação de vídeo, tem outros posts lá. Então, acessa os links que vão estar nessa descrição se esse conteúdo te interessou. Eu tenho certeza que eles podem te ajudar. E era essa a minha mensagem de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!